Bom dia, gente! Vamos para mais um vídeo no carro. Hoje eu vou falar sobre autoritarismo e permissividade e como chegar num acordo, como conseguir um equilíbrio entre esses dois. E assim, nós viemos de uma criação. E como eu disse, a gente tem que respeitar a criação que a gente teve. Nós tivemos o melhor que nossos pais podiam oferecer. Mas antigamente a base para oferecer uma educação é aquilo que a gente tinha recebido. Então nossos pais nos passaram aquilo que eles receberam. E com certeza fizeram da melhor forma possível. Porém hoje nós temos muito mais conhecimento, muito mais estudo, muito mais pessoas que conhecem do assunto para poder nos orientar, então não tem por que seguirmos a mesma linha. E o que acontece? Por vezes, a pessoa que recebeu uma criação autoritária, na hora que vai passar a criação, fala assim, não, eu não quero fazer o mesmo que eu tive. E aí acaba caindo na armadilha da permissividade. E é onde a gente tem que encontrar o equilíbrio. Quando você fala não demais para a criança, ela, até uma das primeiras palavras que ela fala é o não. Você fala tanto não que a criança já não entende, não tem por base por que aquele não. E se for uma criança que tem um temperamento mais forte, ela vai dar aquela crise, aquele momento de raiva, o que você vai fazer? Você vai ceder. Por que você cedeu? Porque aquele não era necessário. Então aí, você toma um brinquedo na mão da criança, ela briga, ela grita, você devolve o brinquedo. É aí que começa a permissividade. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio no não. Falo não só quando é necessário. O que é necessário? Se oferece risco para a criança, se oferece risco para outra pessoa. Se está em uma dessas duas situações, você fala o não. E aí, você falando não, você tem que manter. Nesse caso, você não pode voltar. Se está oferecendo risco para a criança. Criança quer enfiar o dedo na tomada. Você vai falar o não e você vai manter o não. Mesmo se ela der birra e tudo, você não vai permitir que ela faça aquilo ali. Entendeu? Então, assim, quando a gente sabe medir o nosso não e falar só quando é necessário, a criança começa a compreender o porquê daquele não. Agora, se você fala o tempo todo não, ela não vai saber. Ou ela vai ficar quieta, aquela pessoa apática que não faz nada, porque sabe que de tudo vai tomar rala. Ou então ela não vai obedecer nada nem quando oferecer perigo para ela, porque para tudo você fala não. Certo? E outra coisa também, às vezes a gente fica com medo de fazer isso e a criança não respeitar a gente, mas muitas vezes para você compreender a criança, basta você olhar o adulto. Você é adulto, costuma respeitar mais uma pessoa porque você admira aquela pessoa ou porque você tem medo daquela pessoa? Eu, pelo menos, eu respeito pela admiração. Quanto mais eu admiro a pessoa, mais eu quero agradar ela e mostrar o respeito que eu tenho por ela. Agora, quando é por medo, gente, nós podemos até obedecer na frente, mas nas costas, nós não temos aquela empatia pela pessoa, aquele cuidado com ela. Então, vamos levar essa questão do não. Eu acho que é uma base muito boa para a gente começar a trazer uma divisão entre autoritarismo e autoridade, trazer um equilíbrio naquilo ali. Outra coisa também, outra técnica que a gente pode usar, principalmente quando a criança é pequena, é dizer não sem dizer não. Então, você não precisa falar, não pode, não pega. Mas se ela está fazendo alguma coisa que não é legal, que vai oferecer um risco, troca o foco, mostra outra coisa, traz um brinquedo, leva ela para brincar em outro lugar, entendeu? Então, assim, não precisa dizer ou não, mas muda o foco dela. Outra coisa muito importante é conhecer os temperamentos. Conheça o temperamento da sua criança, que eu já estou fazendo, na verdade, no meu Instagram, algumas diferenciações entre cada temperamento e como lidar com cada um. Então, a partir do momento que a gente entende os temperamentos, fica muito mais fácil. Se seu filho tem um temperamento explosivo, em qualquer não ele vai explodir. Então, para que atiçar aquele temperamento? Por que a gente não pode lidar de outra forma para conseguir aquilo que a gente deseja? E aí a gente fica com medo. Mas essa criança não vai saber enfrentar na vida adulta. Vai, gente. Vai. Às vezes as pessoas costumam cair nessa.
Ai, mas eu fui criada assim, eu tô vivo. Beleza, você tá vivo. Mas o que mais você poderia ser se não tivesse sido da forma como foi? Quão longe você poderia estar? Sabe? A gente tem muito isso. Ai, foi assim, deu tudo certo. A época era outra, a situação era outra, a sociedade era outra. Para você funcionou, as coisas mudaram. Então, quantos bloqueios você tem, quanta coisa você deixa de fazer, quantos medos, quantas travas, porque por conta de como você foi criado. Você viveu, você sobreviveu, mas está vivendo bem? Então, vamos fazer nossos filhos serem melhores, vamos trazer novas experiências para eles. E aí, a questão dos sentimentos também, que eu já até citei em outros vídeos, não basta. A criança tem que entender o que ela está sentindo. Não é só sentir, você tentar reprimir aquilo que ela está sentindo. Se nem nós adultos reprimimos nossos sentimentos, vocês vão querer reprimir uma criança que ainda nem compreende. Então, mostra para a criança o que ela está sentindo toda vez que for um sentimento diferente, raiva, emoção. Fala para ela, meu filho, isso é raiva. Você está sentindo porque aconteceu isso. Meu filho, isso é emoção. Você está chorando porque é emoção. Meu filho, isso é tristeza. Vai dando nome, vai ensinando ele a identificar cada sentimento e ajudando ele a lidar com cada sentimento. Meu filho, isso é raiva, mas você não pode bater no coleguinha. O que você acha que você pode fazer nessa situação? Como que você quer extravasar esse sentimento? Nós somos adultos, às vezes a gente não extravasa a raiva de alguma forma. Tem gente que extravasa a raiva com exercício físico, com luta. E a criança que ainda nem entende, pelo menos você já entende o que você está sentindo. Então, educar, gente, não é trazer aquela obediência cega, aquela criança que faz tudo o que você quer. Isso é robotizar, isso não é educar. Educar é trazer orientação, é mostrar para a criança, você pode ir por aqui, aqui não dá certo, por conta disso, é explicar, sabe? Então, assim, a gente tem que mudar muito a cabeça que a gente teve, a educação que a gente teve, para não trazer tantos bloqueios para a criança. Quantas vezes eu já escutei, deixa chorar que aprende, é só ignorar. Tá mexendo, bate que aprende a não mexer. Essa coisa de mexer, nossa, me pega demais. Porque esses dias mesmo eu estava estudando. A criança, naquela fase que ela tá de abre gaveta, tira vasilha, tira roupa. O Lucas teve fase dele arrancar as fraldas dele, tudo de dentro da gaveta. Aquilo ali, a criança está desenvolvendo a primeira coisa que ela precisa para coordenação motora. Ela tá pegando, ela tá sentindo a textura, ela tá identificando a diferença entre uma coisa e outra. Tudo isso, gente, está trabalhando no cérebro da criança para depois ela desenvolver, sabe? A criança, ela aprende na curiosidade. E se você reprime essa curiosidade dela no início, ela vai ter dificuldade de aprendizagem lá na frente. Não vai ter curiosidade para estudar, não vai ter interesse, concentração. Naquele momento que ela está ali tirando vasilha, pondo, empilhando, ela tem uma concentração imensa. Ela esquece o que está em volta para concentrar naquela atividade. Então, você entende tudo que a criança está aprendendo. Às vezes a gente vê as coisas e vai... acho que, por vezes, a gente pensa que ela só vai aprender quando já estiver falando, andando, sabe? Não, a criança está aprendendo com tudo, com todas as coisas que ela faz. E essa primeira fase, até os 3, até os 5 anos, é super importante. É a fase mais negligenciada. Aí depois a gente quer tratar, depois quer levar para um psicólogo. Mas coisas que a gente podia ter resolvido lá na primeira infância da criança, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar na criança, primeiramente, antes da disposição. Essa questão do não que eu estava falando. Por vezes a gente não está disposta, não quer andar junto com a criança, não quer deixar ela explorar o mundo. Mas, assim, eu entendo o cansaço de todo mundo, eu sei como é difícil. Mas você tem um filho, você tem uma pessoa desenvolvendo, conhecendo o mundo. Você vai deixar seu cansaço te dominar? Seu cansaço falar mais forte do que seu amor para o seu filho?
Então eu entendo todo mundo, eu trabalho, minha rotina é puxada, eu acordo muito mais cedo para poder estudar, para poder fazer as coisas que eu quero, mas é pelo meu filho, gente. É pelo desenvolvimento dele, é para colocar ele para frente, para saber quem que ele vai ser, para ele crescer uma criança com propósito, que sabe o que é da vida, sabe? Então, assim, tudo que eu puder despertar nele para que ele desenvolva, todos os bloqueios que eu puder evitar, eu vou evitar. Eu sei que não vai ser perfeito, mas a gente tem que tentar. E um ponto, assim, o último ponto, na verdade, o estímulo da criança. Eu ainda vou trazer para vocês, eu estou estudando para poder passar o que dá para desenvolver em cada fase da criança, em cada idade, quais atividades fazer, quais estímulos trazer para essa criança. Porque, gente, a criança sem estímulo vai desenvolver? Vai. Mas vai ser o melhor desenvolvimento? Não. Às vezes ela vai apresentar um atraso na fala, um atraso em várias coisas, de aprendizagem, dificuldade de concentração, dificuldade de manter emprego, tudo porque não foi estimulado na primeira infância. Então, aí fala assim, mas e a gente? A gente tinha uma realidade totalmente diferente. Nós não tínhamos telas, nós não tínhamos, custava ter televisão, não existia celular, os estímulos eram diferentes, a gente podia brincar na rua, o mundo não era tão perigoso como é hoje. Então, a gente brincava com os amigos, fazia tudo. As crianças hoje em dia quase não têm isso. Nós temos que estimular. Nós temos que trazer atividade para elas desenvolver aquilo que elas estariam desenvolvendo nas brincadeiras que hoje não existem. Certo? Então, assim, espero ter trago algo interessante para vocês. Espero que vocês reflitam do fundo do meu coração, porque isso é muito importante. E, assim, não queira ser autoritário demais para não deixar a criança fazer tudo. Não queira ser permissivo demais a ponto de não ter coragem de falar um não. Então, saiba mediar, saiba ser firme quando precisa, mas dê amor, traga firmeza com amor, tá bom? Um beijo para vocês, tenham um excelente fim de semana. E quem ainda não é inscrito no canal, gente, inscreve, compartilha com outras pessoas que às vezes vocês acham importante, que vão gostar do assunto, tá bom? Um beijo, bom fim de semana, tchau!